Capítulo 546. Morgan ouve valor. Um silêncio atordoado caiu sobre a arena resplandecente. Um mar de espectadores olhava para Sun-Yi com os olhos arregalados, sem saber se tinham ouvido direito. Até o santo parecia chocado e incerto sobre o que fazer. Certamente, Mongrel não tinha apenas desafiado um mestre do grande clã Valor para uma luta. Naquele silêncio, uma gargalhada brilhante soou de repente, rolando pelo vasto pátio. Era Morgan. Ela estava rindo com uma expressão encantada no rosto, seus impressionantes olhos vermelhos cheios de alegria e diversão. Alguns momentos depois, ela olhou para baixo e perguntou, sua voz rouca relaxada e firme, "Oh, sério? Você quer lutar comigo?" Sun-Yi olhou para ela de baixo e assentiu. Sim. Mas é claro que ele não o fez. Ele pode ter sido um pouco louco, mas não louco o suficiente para desejar lutar contra um ascendente servindo a um dos soberanos. Inferno, aquela garota Morgan poderia ter sido a própria filha de Anvil, pelo que Sun-Yi sabia. No entanto, o fato de ele preferir evitar tal confronto não significava que lutar contra a Morgan não seria benéfico para ele. Na verdade, Sun-Yi sentiu que isso poderia levá-lo a finalmente dominar o segundo passo da dança das sombras. Um membro de um grande clã tinha que ter muito a lhe ensinar. Além disso, quem sabe? Se eu ganhar, ela pode me dar a recompensa de qualquer maneira. Qualquer outra coisa pareceria mesquinha. Portanto, mesmo que Sun-Yi fosse contra a ideia, foi a melhor ideia ruim que ele teve. Quanto a como ele deveria vencer um mestre, isso dependia da própria Morgan. Se Sun-Yi estivesse certa, ela não liberaria todo o seu poder sobre ele, seja por orgulho, senso de justiça ou simplesmente para salvar a face. A jovem, entretanto, ainda o olhava de cima. Seus lábios escarlates estavam curvados em um leve sorriso. Um desejo tão audacioso. Ela se inclinou para trás. E no momento seguinte, a multidão engasgou. Morgan Valor saltou facilmente sobre o parapeito e mergulhou, logo aterrissando no chão da arena dezenas de metros abaixo. Um turbilhão de pétalas de rosa ergueu-se no ar com a força do impacto, mas a jovem parecia imperturbável. Ela simplesmente se endireitou e caminhou em direção a Sun-Yi com o mesmo sorriso fácil. Ele instantaneamente ficou tenso. Maldições. Ela realmente aceitou? Até então, Sun-Yi ainda tinha esperança de que Morgan recusasse o seu ousado pedido. Mas ela parecia satisfeita com isso, em vez disso. Parando em frente a Sun-Yi, a jovem o estudou um pouco e então olhou para o tribuno. Venerável Tani. Se você pudesse. O desnorteado santo permaneceu em silêncio por alguns momentos, e então limpou a garganta. Sim. Claro. Quase imediatamente, a voz agradável anunciou, Challenger Morgan entrou na arena. Morgan desafiou Mongrel. Ela sorriu e voltou-se para Sun-Yi. Isso é melhor. Morgan o estudou por um momento e então balançou a cabeça. Não, isso não vai funcionar. Como um ascendido, não posso esperar que um desperto, mesmo um tão habilidoso e distinto como você, realmente tenha uma chance em um duelo contra mim. O que devemos fazer? Ela pensou um pouco e então sorriu, novamente. Eu tenho uma ideia. Com isso, sua armadura escura e capa vermelha de repente se desintegraram em uma torrente de faíscas escarlates. A jovem ficou de pé com uma simples túnica preta, os pés descalços. Ela então escondeu uma mão atrás das costas e convocou uma espada reta normal na outra. Vou usar apenas uma mão e uma arma adormecida. 1 minuto. Se você sobreviver contra mim por 1 minuto, a vitória será sua. Isso deve ser justo. Sun-Yi fez uma careta por trás da máscara. Ela não é muito cheia de si. Que arrogante. E bonita. Espera, não. Que mulher arrogante. Não importa como ele se sentisse sobre isso, a oferta de Morgan era exatamente o que Sun-Yi queria. Dessa forma, ele realmente tinha uma chance. Melhor ainda, não havia necessidade de aumentar a si mesmo com sombras e revelar mais de sua força. Ele só teve que lutar por 60 segundos e tentar aprender o máximo que pudesse naquele curto espaço de tempo. E se ele ganhar, talvez o prêmio ainda seja dele. Abaixando a serpente da alma, Sun-Yi encarou seu oponente acendido e perguntou calmamente, podemos começar? Seu sorriso se alagou. Seu desejo é uma ordem, meu senhor Mongrel. Embora. Conselho para o futuro. Você realmente deve ter cuidado com o que deseja. Apenas um momento depois,
Sun-Ni percebeu que 60 segundos seriam uma eternidade. O que? Que diabos? Ela é mesmo uma merda. Sun-Ni não tinha palavras para descrever o quão monstruoso Morgan era. Era óbvio que ela se conteve e não usou toda a sua força, mas mesmo assim, ele foi instantaneamente dominado. A jovem em uma simples túnica preta era muito rápida, ágil e habilidosa. Ela leu seus movimentos como se ele fosse um livro aberto e demoliu facilmente sua defesa, despejando uma enxurrada de golpes na superfície de ônix do manto do submundo. Mesmo que sua espada fosse muito fraca para quebrar a armadura da mantina, cada golpe carregava poder suficiente para fazer Sun-Ni estremecer e para flases de dor aguda irradiarem por todo o seu corpo. Ele tinha certeza de que seus ossos já teriam rachado se não fosse pela trama de ossos. Ele provou sangue. O que é pior, Morgan ou Fivalor não tinha manchas em sua mentalidade, como Dar do clã Marana ou Queen Bey tinham. Ela era tão cruel e implacável quanto ele mesmo. Talvez até mais. Um assassino nato. E enquanto Sun-Ni mal tinha alguns anos de experiência em batalha, ela era uma fera mais velha e muito mais aterrorizante. Ela era temperamental, sua habilidade foi forjada e aguçada por milhares de batalhas sangrentas. Isso era óbvio. Apenas alguns segundos depois, ele já mal se mantinha vivo. Maldição! Como devo sobreviver a isso? Capítulo 547, Forjado pela batalha. Sentindo sua carne se partir e seu coração esfriar, Sun-Ni lutou para se defender, mas sem sucesso. Morgan esmagou facilmente suas tentativas de resistir e desferiu outra série de ataques devastadores, movendo-se com precisão e velocidade aterrorizantes. Seus movimentos eram fluidos e naturais, como se empunhar uma arma fosse tão inato para ela quanto respirar. Como se a batalha fosse seu ambiente nativo em vez da paz. Sua esgrima também era diferente de tudo que Sun-Ni já tinha visto. Não era nem como se a espada servisse como uma extensão do braço de Morgan. Era como se ela mesma fosse a espada, então cada movimento que ela fazia era a mais pura expressão de uma intenção assassina fria e impiedosa. Ele nunca pensou que encontraria um espadachim mais terrível do que Nepis, mas comparada a este cavaleiro de valor, a filha do clã imortal Flame quase parecia uma novata. Sun-Ni ficou instantaneamente sobrecarregado e não havia nada que ele pudesse fazer para manter um mínimo de controle. A situação era totalmente desesperadora. Esse sentimento de impotência absoluta e amarga. Ele não experimentava há muito tempo. Alcançar um avanço para a segunda etapa da Dança das Sombras. Sun-Ni nem tinha certeza de que seria capaz de permanecer vivo por mais alguns segundos. Ele tinha que pensar em algo rápido. Seguindo um comando mental, o manto do submundo recebeu um de seus amuletos. Imediatamente, a dor familiar, mas fortemente intensificada, de sua alma sendo dilacerada inundou todo o seu ser com agonia. Sun-Ni não esperava que o juramento quebrado ajudasse a derrotar Morgan, afinal, como ascendente, ela tinha uma alma muito mais poderosa. Tudo o que ele queria era um segundo de descanso. Morgan de repente diminuiu a velocidade, permitindo que ele se soltasse e desse vários passos para trás. Por um momento, houve uma leve careta em seu rosto, mas foi rapidamente substituída pelo mesmo sorriso relaxado e divertido. Um bom truque. Sun-Ni curvou-se ligeiramente e vomitou um bocado de sangue, filetes finos de carmesim escorrendo pelas presas da máscara negra. A visão disso era assustadora e impressionante. Quando ele se endireitou, algo nele mudou. Bem, claro que sim. Ele havia comandado duas sombras descansando no chumbo de outono para envolver-se em torno de seu corpo, afinal. Instantaneamente, sua força, velocidade e resiliência triplicaram. Sun-Ni não queria aumentar a si mesmo antes, mas diante do ataque devastador do terrível mestre da batalha, ele não teve outra escolha. Se ele queria aprender alguma coisa com essa luta, tinha que fazê-la durar mais do que apenas alguns segundos. Morgan notou a mudança sutil em sua postura e inclinou a cabeça ligeiramente. Seu sorriso de repente se alagou. Bom. Isso é bom. Isso é muito melhor. Sun-Ni dispensou o juramento quebrado, mas antes que o feitiço tivesse tempo de desaparecer, a jovem já estava sobre ele mais uma vez em um turbilhão de aço implacável. No entanto, desta vez, as coisas foram diferentes. Ou melhor, um pouco diferente. O que? Que diabos é isso? Sun-Ni ainda estava irremediavelmente derrotado, mal conseguindo sobreviver sob a barragem impiedosa de ataques cruéis e rápidos como um raio. Anteriormente,
Ele julgou que seu pico de poder físico estaria no mesmo nível de um mestre recém-ascensionado. Mesmo que Sun-Yi não estivesse usando a terceira sombra no momento, ela tinha que permanecer no chão para manter seus segredos. A distância entre Morgan e ele não deveria permanecer tão vasta. Mas houve um erro em seu raciocínio. Ele se comparou a um mestre mediano. No entanto, Morgan Off-Valor não era mediano de forma alguma. Ela veio de um dos 3 grandes clãs e possivelmente até era membro de sua família principal. Entre os despertos, ela era um ser no ápice absoluto do poder. Vamos. E, no entanto, ele era capaz de fazer algo agora, pelo menos. Embora Morgan ainda estivesse dominando a luta e desferindo um golpe devastador após o outro, Sun-Yi podia perceber seus movimentos e reagir. Ele se esquivou de um golpe, então desviou outro. Um terceiro ainda atingiu seu cotovelo, enviando um clarão ofuscante de dor por seu corpo, mas já era uma conquista incrível. Morgan parecia satisfeito com este novo desenvolvimento. Seus lábios vermelhos se curvaram, revelando dentes brancos perolados. Sim. Finalmente. Você deveria ser um gênio, não é? Mostre-me. Vamos, lute. O que diabos? Ah, de errado com essa garota. Sun-Yi cerrou os dentes e lutou, mal conseguindo sobreviver. Não importa o quanto ele se esforçasse, o quanto ele lutasse para acompanhar o temível mestre, tudo o que ele conseguia era não ser instantaneamente obliterado. Mas foi isso. Mesmo com 2 sombras aumentando seu corpo, Sun-Yi não via esperança de vencer. Apesar do fato de Morgan estar segurando sua força, ela era simplesmente um monstro. Não. Ela era algo muito mais terrível. Ele havia enfrentado e matado muitos monstros, muitos demônios e muitos demônios. Mas nenhum deles se comparava a esta linda e terrível jovem. Porém, mesmo que ele fosse perder, não foi em vão. Com cada golpe que ele sofria, cada ataque contra o qual ele de alguma forma se defendia, Sun-Yi estava aprendendo. O estilo de batalha de Morgan era muito elevado para ele entender, mas cada vislumbre que via alimentava algo dentro dele. Era como se ele tivesse estabelecido uma base sólida ao absorver vários estilos, e agora eles estavam sendo forjados em algo diferente, algo completo pela pressão insana que essa criatura monstruosa exercia sobre ele. Seu corpo parecia estar prestes a se desintegrar e sua visão estava, lentamente ficando embaçada, mas Sun-Yi sentiu. Ele sentiu como se estivesse à beira de uma revelação. E quando chegou, foi como se uma comporta se abrisse em sua mente. De repente, todos os fragmentos dispares de conhecimento que ele havia absorvido formaram uma tapeçaria coesa, permitindo que ele visse a lógica compartilhada entre os vários estilos que aprendera. Ele foi capaz de perceber esses estilos de uma nova perspectiva, entendendo não apenas seu propósito, mas também muito do raciocínio por trás de cada técnica e movimento muito mais profundo. Sim. É isso. E devido a esse novo nível de percepção, Sun-Yi também foi capaz de ver uma falha no ataque de Morgan. Sua única fraqueza. Sim, a própria jovem era muito poderosa e habilidosa para ele destruir. Mas sua espada. Isso era um assunto diferente. Afinal, era apenas uma memória adormecida. Instantaneamente, um plano se formou em sua mente. À medida que o tempo parecia diminuir, Sun-Yi desviou outro golpe. Mudou seu corpo ligeiramente. E então de repente deu um passo em direção à espada brilhante, pegando sua lâmina entre o braço esquerdo e o torso e, em seguida, trazendo o punho direito sobre ela. Ele colocou toda a sua força nisso, aumentando o peso de sua manopla o máximo que pôde no último momento. Todos os seus músculos tensos, à beira de explodir. Depois de numerosos confrontos contra a superfície adamantina do manto do submundo, a espada já estava enfraquecida. Então, quando o punho de Sun-Yi se conectou com ela, a lâmina de aço simplesmente se quebrou, explodindo em várias lascas afiadas. Entendi. Queimando com uma excitação sombria, Sun-Yi continuou seu movimento, com o objetivo de derrubar a serpente da alma sobre Morgan, agora indefeso, antes que ela tivesse tempo de processar o que havia acontecido e se ajustar. Mas antes que pudesse, uma dor terrível de repente explodiu em seu peito, e toda a força deixou suas mãos. O punho do Odachi escorregou de seus dedos e a espada negra caiu silenciosamente no chão. Sun-Yi cambaleou e então olhou para baixo confusa. O que aconteceu? O que ele viu não fazia o menor sentido. A mão pálida e esbelta de Morgan se projetava de sua armadura, sangue escorrendo pela superfície lisa de ônix.
Ela havia perfurado o manto do submundo com a mão nua, seus dedos mergulhando em carne e osso para rasgar seu coração. Sun-Ni cometeu um erro. Como? Isso é possível. Acendido. Memória. 6º nível. Ele olhou para cima, a escuridão envolvendo sua visão. Isso é. Como é? Morrer? Tudo estava escuro, e tudo que ele podia ver agora eram 2 belos olhos vermelhos, olhando para ele com pesar. Decepção. Morgan suspirou. 36 segundos. Muito bem. Você lutou bem. A última coisa que Sun-Ni sentiu antes de cair no nada foi uma centelha de energia viajando da mão dela para o corpo dele. E então, ele se viu no vazio negro do Drenscape. Sua dor desapareceu, assim como suas feridas. Ele se sentia saudável e inteiro. O duelo acabou. Enquanto ele olhava para a escuridão, o feitiço sussurrou baixinho: você recebeu uma memória, mas ele não reagiu, olhando para o vazio com uma carranca pesada no rosto. Em algum lugar acima, perto do conjunto de imagens representando diferentes arenas, uma sequência de palavras flutuava: mestiço. Vitórias, 923. Derrotas, 1. Capítulo 548, a estrada até agora. Sun-Ni acabou com a ilusão. O dojo subterrâneo estava silencioso e submerso na escuridão, quase como a extensão sem luz de sua alma. Rastejando para fora do pó de Drenscape, ele olhou para ele, e então caminhou para o meio do corredor. Ali, sentou-se nas frias placas de cerâmica do chão, cruzou as pernas e fechou os olhos. De volta ao mundo ilusório criado pela vontade de um santo excêntrico, o torneio estava chegando ao fim. Houve espetáculos, festividades e homenagem aos vencedores. Mas ele não se importava. Ele também não se importava com a lenda de Mongrel. Sun-Ni não tinha dúvidas de que sua recusa inexplicável da recompensa final e do desafio ousado havia causado grande agitação. As pessoas estavam elogiando Mongrel por sua determinação e ambição, o zombando de sua derrota e chamando-o de tolo. De qualquer forma, a rede deve estar fervendo agora. Sun-Ni não se deu ao trabalho de verificar. Ele tinha preocupações muito mais importantes. Lá estava a recompensa final que ele havia recebido, dada a ele por Morgan Valor apesar de seu fracasso, bem como recompensas anteriores que ele não teve tempo de estudar bem. E havia a dança das sombras. Era nisso que ele tinha que se concentrar agora. Sentado na escuridão com os olhos fechados, Sun-Ni pensou na revelação que recebera durante a batalha com o monstruoso mestre e começou a digeri-la, lentamente. Ele tinha a chave agora. Tudo o que restava era absorvê-la, transformá-la de um sentimento fugaz em uma parte inseparável de sua mente, corpo e alma. Isso levaria algum tempo. Fragmentos da Batalha de Morgan o ajudaram a encontrar unidade na coleção discordante de estilos de batalha que ele acumulou. Sua compreensão dos princípios fundamentais e governantes das técnicas de batalha foi amplamente elevada, permitindo-lhe compreendê-los em um nível mais profundo. Essa iluminação ajudaria Sun-Ni a compreender vários estilos muito mais rapidamente, além de espelhar artes de batalha mais complexas e sofisticadas com facilidade. Nesse nível, ele precisava ser capaz de reconhecer padrões de controle da essência de como os inimigos se moviam, respiravam e atacavam. O novo entendimento também ajudaria nisso. Ele só tinha que assimilar tudo. O tempo passou lentamente. Sun-Ni continuou a meditar, progredindo lentamente em direção ao seu objetivo. Depois de um tempo, seu pensamento começou a divagar. O torneio dos sonhos deu a Sun-Ni muito mais do que ele esperava. Sim, havia memórias poderosas e um avanço em sua compreensão da dança das sombras, mas também havia algo mais diferentes, mas não menos valiosos. Lutar contra o melhor do melhor que o Drenscape tinha a oferecer ajudou a colocar suas próprias proezas em perspectiva. Enfrentar campeões formidáveis um após o outro mostrou a Sun-Ni o quão mais poderoso e experiente do que ele era. Sun-Ni estava sempre se comparando a Nephis e, inevitavelmente, descobrindo que estava ficando aquém. Ele a perseguiu, com determinação desesperada, mas nunca foi capaz de alcançá-la. Mongrel pode ter sido derrotado apenas uma vez, mas Sun-Ni foi derrotado inúmeras vezes. Ele viveu na sombra do fracasso constante. Mas foi exatamente por ter perseguido a estrela mudante sem descanso que deixou todos comendo poeira sem nem perceber. Agora que ele teve a chance de olhar para trás, Sun-Ni finalmente viu quão grande a distância entre ele e todo o resto dos despertos havia se tornado.
Era tão grande que ele conseguiu cortar o melhor deles enquanto mal usava um quarto de seu poder. De volta à Costa Esquecida, Sun Yi aprendeu uma verdade simples: se alguém quisesse melhorar a si mesmo, teria que desafiar aqueles que eram mais fortes do que eles. Nada era mais benéfico para o crescimento de alguém do que lutar contra um adversário superior. Foi por isso e como ele se transformou em um assassino letal no espaço de um único ano. E mesmo que Sun Yi não tivesse entendido isso antes, usar Nepis como ponto de referência alcançou o mesmo resultado. Mesmo que o objetivo de superá-la muitas vezes parecesse amargamente inatingível, ele havia chegado longe lutando para fazê-lo contra todas as probabilidades. Então, até agora. Ele via claramente agora. Mas ele também viu quanto ainda tinha que andar. Assim como lutar contra os participantes do Dream Tournament mostrou a ele sua força, lutar contra Morgan mostrou a ele sua fraqueza. Sim, Sun Yi era incrivelmente poderoso para um desperto de sua idade. Mas havia outros gigantes por aí, não menos aterrorizantes que ele. Eles eram mais velhos, mais fortes e tinham anos de experiência em batalha e vastos recursos que faltavam a ele. Na frente deles, Sun Yi parecia uma formiga. Um sorriso sutil apareceu em seu rosto. Apóstrofo. Ou, talvez, como uma barata. Morgan era uma mestra do grande valor do clã e, como tal, ela era uma existência de pico entre aqueles abaixo do nível de um cavaleiro. Ela era parente de um dos soberanos. Assim, ele poderia usá-la como referência para saber o que de pior poderia esperar. Outro ponto de referência pelo qual lutar, mais um oponente superior contra o qual se preparar. Um dia no futuro, eles podem ter que cruzar espadas novamente. E quando isso acontecesse, ele sabia que os olhos vermelhos dela não acabariam cheios de decepção novamente. Em vez disso, eles estariam cheios de medo. Todos esses pensamentos viajavam à toa nas bordas de sua consciência, enquanto a maior parte de sua mente estava ocupada absorvendo a chave para o segundo passo da dança das sombras. E assim que esse último pensamento desapareceu, ele finalmente sentiu que o processo estava completo. Um momento depois, o silêncio do dojo subterrâneo foi repentinamente destruído pela voz do feitiço. Sun Yi se encolheu, não acostumado a ouvir isso no mundo real, muito menos dentro de sua casa. O feitiço disse: seu nível de maestria do Aspect Legacy aumentou, você recebeu o direito de reivindicar uma relíquia do legado. Sua sombra evoluiu. Capítulo 549, Besta da Alma. Sun Yi esperou por alguns momentos e então levantou-se apressadamente enquanto invocava as runas. Era isso. O momento que ele estava esperando. Depois de tanto tempo, tanto suor e sangue, seu esforço finalmente valeu a pena. Ele deu mais um passo para se tornar um verdadeiro mestre de batalha. Bastava. Sun Yi pensou por um segundo, então olhou primeiro para as runas que descreviam o manto do submundo. Sob a descrição do encantamento, príncipe do submundo, um marcador rúnico brilhava: inimigos, derrotados, 2.332 6.000. Bastou matar 1.200 inimigos com suas próprias mãos. E morrer pela mão de um mestre uma vez. Cerca de 900 dessas mortes aconteceram no Dranscape, uma no mundo desperto e o restante nas regiões selvagens das ilhas acorrentadas. Infelizmente, as criaturas mortas por Saint não contavam para a exigência do estranho encantamento, ou o número teria sido maior. Ainda assim, foi um bom progresso. Afastando-se, Sun Yi encontrou a sequência de runas que ele mais queria ver: sombras, santo de mármore, serpente da alma. Ele se concentrou no último e leu: sombra, serpente da alma. Classificação das sombras, desperto. Um largo sorriso apareceu em seu rosto. Sun Yi fechou os olhos e ouviu sua alma. Então circulou a essência das sombras pelas espirais da serpente. Ele podia sentir que estava fluindo ainda mais rápido do que antes. A taxa de gasto de ciência e regeneração também foi melhorada. Perfeito. Ele esperava que o processo de evolução para um novo nível levasse muito tempo, como aconteceu com Saint em Forgotten Shore, mas Soul Serpente despertou instantaneamente depois que ele alcançou o segundo nível de maestria sobre a dança das sombras. Talvez devido à sua natureza única como uma relíquia de legado de aspecto. O que mais mudou, eu me pergunto. Sun Yi abriu os olhos e voltou a olhar para as runas. Ele já havia notado que havia novos na descrição da sombra. Atributos das sombras, guia das sombras, arma da alma, besta da alma. Ah, besta da alma, não estava lá antes.
Ele se concentrou no novo atributo e leu. Descrição do atributo: Sou serpente pode assumir a forma de uma besta. Sun-Yi piscou algumas vezes. Apóstrofo. O que? Ele olhou para seu peito nu e olhou para a intrincada tatuagem de uma serpente negra que se enrolava em seu torso e braços. Então, Sun-Yi ergueu cuidadosamente uma mão e deu um comando mental à sombra. Imediatamente, a tatuagem se moveu, deslizando em sua palma e descendo por seus dedos. No entanto, em vez da ponta de uma lâmina afiada, uma cabeça triangular de uma enorme cobra apareceu no ar. Envolto em uma escuridão contínua, a serpente rastejou para frente, deixando a pele de Sun-Yi manifestando-se na existência. Suas escamas pretas como azeviche farfalhavam silenciosamente ao tocarem as placas blindadas do chão, e logo, petrificada, Sun-Yi estava olhando para uma cobra, gigante, com pelo menos 6 metros de comprimento, seu corpo tão largo quanto o braço de um homem grande e forte o suficiente para esmagar granito em pó. A criatura Stygian enrolou seu longo corpo e se esticou no ar, sua cabeça subindo lentamente e logo alcançando a altura de Sun-Yi. Uma língua bifurcada brilhou por um momento, e então a serpente o olhou bem nos olhos. Então, ele abriu sua boca, e sibilou, revelando longas e terríveis presas de ônix. Sun-Yi engoliu em seco. Os olhos da serpente eram tão negros quanto seu corpo poderoso e brilhavam com um brilho sombrio. Eles pareciam tão profundos quanto a extensão sem luz de um oceano de sombras e estavam cheios de uma inteligência estranha e alienígena. Felizmente, não havia agressão ou má vontade neles. Em vez disso, houve, simplesmente, reconhecimento. A serpente das sombras estava cumprimentando seu mestre. Sun-Yi lentamente desviou o olhar e estudou o corpo da criatura escura. Então, ele enviou a sombra assustadora para frente, e ela rapidamente se envolveu em torno da serpente. Imediatamente, padrões fluidos que eram de alguma forma ainda mais escuros do que as escamas de obsidiana sem brilho se revelaram, e a pressão que a besta das sombras exerceu instantaneamente tornou-se muito mais assustadora. Seu corpo se tornou fantasmagórico, envolto em tufos de escuridão impenetrável e imóvel. Sun-Yi hesitou por um momento e então sorriu. Que boa compra você é! Muito satisfeito, ele olhou para a cobra gigante e então deu um tapinha na cabeça dela com uma expressão encantada no rosto. Agora, era a vez da poderosa besta piscar. Se tivesse pálpebras. Sun-Yi estava imaginando coisas, ou a serpente de obsidiana parecia um pouco assustada com tal tratamento. Com um encolher de ombros, ele olhou para as runas e baixou o olhar. Restava uma última surpresa para ele descobrir. No fundo, várias novas runas apareceram. Habilidades das sombras, Serpentina Estel, Sou Reaver, descrição da habilidade, uma parte da essência da alma daqueles mortos pela serpente das sombras em sua forma de arma da alma ou besta da alma é absorvida e transferida para o seu mestre. O sorriso de Sun-Yi se alagou. Excelente. Isso ajudará com o fato de que não posso usar a serpente para regenerar a essência enquanto ela não estiver em meu corpo. Na verdade, enquanto continuar a matar alguma coisa, minha essência pode nunca secar. Ele olhou para a sombra com olhos brilhantes. Você e eu vamos fazer grandes coisas juntos, amigo. Você vai ter muitas almas gostosas para comer, não se preocupe. Dizendo isso, Sun-Yi abriu a palma da mão e ordenou que a serpente rastejasse de volta para sua pele. Alguns segundos depois, a sombra já havia se transformado em tatuagem e se enroscado em seu corpo. Em primeiro lugar, era como se nunca tivesse existido uma criatura aterrorizante no dojo subterrâneo. Agora vamos dar uma olhada naquela relíquia. Sun-Yi olhou para as runas e encontrou o cluster certo. Legado de aspecto, Dança das Sombras. Nível de maestria da Dança das Sombras, 2/7. Primeira relíquia, reivindicada. Segunda relíquia, reivindicar. Terceira relíquia, imerecida. Concentrando-se na segunda relíquia, Sun-Yi disse com confiança, alegar. Por um segundo, nada aconteceu. Sun-Yi esperou, cheia de expectativa. O que poderia ser? Outra sombra? Uma arma? Uma armadura? Talvez um amuleto ou uma ferramenta? Ou algo mais inesperado? Um novo atributo, talvez? E então, respondendo ao seu chamado, o feitiço falou da escuridão. Você reivindicou uma relíquia de legado, de aspecto. Você recebeu uma memória. Sun-Yi olhou rapidamente para as runas que descreviam suas memórias, procurando por uma nova. Ponto. Um momento depois, quando ele viu, seu coração disparou e ele momentaneamente esqueceu como respirar. Lá fora,
Na escuridão do dojo subterrâneo, várias runas familiares brilhavam com uma luz etérea. Eles leem: Memória, Gota de Cor. Capítulo 550. Recompensas do torneio. Sun-Ni prendeu a respiração, olhando intensamente para as runas. Ele sabia o que era aquela memória. Outra gota de sangue divino. E sabendo de onde veio o aspecto escravo das sombras e a qual divindade ele estava conectado, não foi difícil adivinhar de quem era o sangue. Deus das Sombras. Essa memória era de uma gota de sangue do Deus das Sombras. E nessa queda estava sua linhagem. Não pode ser. Mas era. Sun-Ni tinha acabado de receber uma segunda memória de linhagem. Mais do que isso, aquela linhagem era completa, como o fogo, que Ne herdou do Deus Sol, não um fragmento de uma linhagem proibida que ele herdou de Oyaver, o demônio de destino. Sun-Ni estudou as runas por um tempo, então lentamente se virou. Ele ainda não estava pronto para invocar a gota de cor. Não por causa da dor que consumir uma memória de linhagem traria, quem sabe, talvez não houvesse nenhuma desta vez. Afinal, este não era proibido. Ele simplesmente tinha que se preparar mentalmente. Sun-Ni andou um pouco, depois sentou-se e meditou por algum tempo. Então, resolveu estudar as memórias que havia recebido no torneio para se distrair. Ele já havia estudado a memória do gelo em detalhes, então restavam mais 3. A flecha, o escudo e a recompensa final que ele recebeu de Morgan. A memória criada na forja do grande valor do clã. A verdadeira razão pela qual ele se juntou a Aldrian Tournament, em primeiro lugar. Sun-Ni hesitou por um momento, depois olhou para a lista de suas memórias. Memórias: Silver Bell, Puppeteer's Shroud, Midnight Shard, Ordinary Rock, Prowling Thorn, Endless Spring, Blood Blossom, Darkwing, Moonlight Shard, Mantle of Submundo, Máscara do Tecelão, Juramento Quebrado, Arco Chifre Negro, Aljava Cheia, Folha de Outono, Visão Cruel, Cofre Cobiçoso, Corrente Mortal, Fardo Celestial, Memory of Fear, Memory of Ice, Streak of Thunder, Patente Avenger, Morgan's Warball, Drop of Shore. Então é um arco. Mas o que há com esse nome? Bem, fazia sentido, na verdade. Se esta era realmente uma memória personalizada criada para um usuário específico, então por que seu nome não caberia no deles? Sun-Ni concentrou-se primeiro na flecha. Memória: Golpe do Trovão. Nível de memória: Acendido. Camada de memória: 2. Tipo de memória: Arma. Descrição da memória: um espírito poderoso já foi preso em uma garrafa de vidro por 1000 anos. Este raio era uma manifestação de sua raiva. Encantamentos de memória: raio enjaulado. Descrição do encantamento: esta flecha atinge tão rápido quanto um raio e acorrenta seu dano devastador a várias criaturas próximas. Ele grunhiu. Então, relâmpago em uma garrafa, hein? Mesmo que o único encantamento da flecha fosse ativo e exigisse muita essência para acessar, o que significava que não podia ser usado com frequência, o efeito era muito bom. Era capaz de causar dano a grupos de inimigos, o que poderia ser útil em muitas situações. Satisfeito, ele desviou o olhar para o escudo. Memória: Vingador do Paciente. Nível de memória: Acendido. Camada de memória: 3. Tipo de memória: Arma. Descrição da memória: em chamas de ódio, ela esperou e observou. Quando chegou a hora, sua vingança era mais fria que o gelo. Encantamentos de memória: Tenacious, Burning Heart, Cold Steel, Tenacious. Descrição do encantamento: este escudo é especialmente durável. Coração Ardente. Descrição do encantamento: este escudo pode armazenar uma parte do dano de fogo que recebe para aumentar outra arma de seu portador ou liberar uma onda de choque devastadora. Descrição do encantamento: Cold Steel. Este escudo pode armazenar uma parte do dano de impacto que recebe para aumentar outra arma de seu portador ou desencadear uma onda de fogo imolante. Sun-Ni pensou um pouco. Então, esse escudo era basicamente capaz de converter calor em energia cinética e vice-versa. A energia armazenada pode ser usada para aprimorar outra arma ou liberada de uma só vez para desferir um ataque poderoso. O que significava que quanto mais golpes o escudo recebesse, mais devastadora seria a retaliação resultante. Saint estava muito atrasada para um bom escudo Memory, e este serviria muito bem para ela. Um sorriso fraco apareceu no rosto de Sun-Ni. E finalmente, o prêmio principal. Ele suspirou, então se concentrou no arco que recebeu do Morgan acendido do clã Valor.
Ele também o convocou. Um arco composto feito de chifre preto e madeira escura polida se manifestou a partir de uma tempestade de faíscas carmesim. Era inteiramente preto, no entanto, sua cor era de uma cor escarlate vibrante. Havia também uma marca esculpida em um de seus membros perto do punho, seu contorno da mesma cor da corda. Representava o brasão da família Valor, uma espada reta cravada em uma bigorna de ferro. O arco era muito bonito. Mas mais importante, irradiava uma sensação de imenso poder. Sun Yi admirou a arma por alguns momentos e então voltou para as runas. Memória, arco de guerra de Morgan. Nível de memória, acendido. Camada de memória, 4. Tipo de memória, arma. Descrição da memória, vale a pena viver pela morte. Vale a pena esperar pelo amor. Que romântico. E que mórbido. Sun Yi não sabia quem criou essa descrição, o próprio feitiço ou a pessoa que forjou o arco. Se fosse o último, então talvez fosse uma mensagem para Morgan, ou uma lição que o feiticeiro queria transmitir a ela. Mas que tipo de lição foi essa? Curiosa, Sun Yi olhou sob a superfície do arco preto, desejando ver se o feitiço de uma memória criada por um humano era diferente daquele criado pelo feitiço. No entanto, parecia praticamente o mesmo, vasto, inconcebivelmente complexo e assustadoramente bonito. De qualquer forma, ele ficou animado ao ver que essa memória era do 4º nível. Era poderoso, de fato. Não menos poderoso que a visão cruel. Encorajado, ele continuou a ler as runas. Encantamentos de memória, flechas da alma, inflexível, fardo da paz, de a ler, 4 encantamentos. Os 2 primeiros são passivos, os outros 2 são ativos. Nada mal. Ele se concentrou no primeiro encantamento, flechas da alma. Descrição do encantamento. Este arco se sintoniza com a alma de seu usuário e é capaz de criar flechas que compartilham sua afinidade. Inflexível. Descrição dos encantamentos. Este arco adamantino exige o poder de um gigante para ser dobrado. Por causa disso, as flechas disparadas dele viajam tão longe quanto os olhos podem ver e atingem com força terrível, perfurando tanto a armadura quanto a carne. Os encantamentos passivos não eram ruins, para dizer o mínimo. Sun Yi não tinha certeza do que as flechas que compartilhavam a afinidade de sua alma poderiam fazer, mas o fato de que o próprio arco poderia produzir uma quantidade ilimitada de flechas já era um grande benefício. Basicamente, fez o Fuki ver sua memória anterior do tipo flecha, pálida em comparação e completamente redundante. Cada uma das flechas da alma também compartilharia o nível e a classificação do arco de guerra que as criou, o que era simplesmente incrível. Para testá-lo, Sun Yi agarrou o ferrão e tentou sacar o arco de guerra. Mesmo com todas as suas forças, Sun Yi só foi capaz de fazer isso depois de aumentar a si mesmo com 2 sombras. Assim que a corda se moveu, uma flecha preta que parecia ser feita de sombras solidificadas apareceu de repente nela. Sun Yi soltou a corda e, no momento seguinte, uma das placas blindadas na parede oposta explodiu. Besteira. Ele olhou abatido para o prato quebrado, então suspirou e olhou de volta para as runas, fardo da paz, descrição do encantamento. Depois que as flechas da alma perfuram a carne de um inimigo, seu peso pode aumentar drasticamente. Interessante. Sun Yi já conseguia pensar em várias aplicações úteis para esse encantamento, seja para tornar os ferimentos causados pelas flechas mais severos ou simplesmente para desacelerar o inimigo. Restava uma última sequência de runas. Descrição do encantamento, de a ler. Este arco é capaz de consumir uma grande quantidade de essência para desferir um golpe de obliteração. Isso soou ameaçador. Sun Yi estava curioso para saber o quão obliterante exatamente aquele golpe deveria ser, mas ela não iria testá-lo em seu dojo. Já sofreu bastante. O arco de guerra de Morgan era de fato uma arma digna de um cavaleiro ascendido, de um grande clã. Era uma arma verdadeiramente formidável e versátil. Em qualquer outra circunstância, Sun Yi teria ficado louca de alegria depois de recebê-lo. E ele era. Mais ou menos. Mas havia mais uma memória com a qual ele tinha que lidar. Já era tempo. Ele não podia adiar mais. Sun Yi olhou para o lindo arco pela última vez, então suspirou e o dispensou. Assim que o dilúvio de faíscas escarlates desapareceu, ele convocou a gota de cor.